O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Minha alma desafoga no Senhor. Boa noite, irmãos. Bem, irmãos, hoje, na primeira leitura e no Evangelho, nós nos deparamos com uma realidade que toca todos os homens, o sofrimento. Os sofrimentos, eles batem na porta com diferentes nomes. Hoje, na primeira leitura, nós vimos o sofrimento de Ana, que vem com o nome de esterilidade. Hoje nós vemos este homem do Evangelho que ele está marcado com a possessão demoníaca. Ou seja, quantos males nos atingem e realmente quantos males perturbam a nossa alma. E a gente não pode querer escapar dessa realidade. Nenhum homem poderá escapar do sofrimento. Claro, cada um receberá em medidas diferentes, cada um vai experimentar na medida que também é capaz de suportar. Tem situações que nós não temos como explicar e para nós se torna até um absurdo aquela realidade. E diante de tudo isso, nós vemos a primeira página do Evangelho de São Marcos, após o prólogo. E se a gente se recordar bem, nós lemos certa vez o prólogo, o início, a introdução do Evangelho de São Marcos, e o Evangelho começa dizendo: "Boa nova do Evangelho de Jesus Cristo." Que escândalo, que coisa contraditória. Como é que Marcos diz que Jesus vai começar anunciando a boa nova e já começa colocando o homem possuído? Como é que a boa nova pode se deparar e encontrar com o nosso sofrimento? E é realmente isso que às vezes nos gera escândalo na vida de fé, que realmente o sofrimento pode ser visitado por uma boa nova. E é justamente isso que Deus faz com cada um de nós. Basta que nós estejamos atentos e com o coração fiel a Deus. Foi na fidelidade de Ana que a boa nova chegou ao coração dela, e assim ela acolheu o filho. Foi na fidelidade deste homem que soube que se colocar diante de Deus, que Jesus expulsou o demônio dele. Irmãos, muitas vezes a nossa dificuldade diante do sofrimento é que nós não sabemos olhar para Deus. E é por isso que hoje essa palavra nos convida a não perder o olhar de Deus. Como diz, o salmista hoje, nós colocamos o nosso rosto diante de Deus. E é justamente olhando para Deus que Ele sabe falar conosco. Ele fala ao nosso interior e nos dirige uma boa nova. É nessa perseverança diante do olhar de Deus que Ele fala conosco. Mas depois aqui hoje, irmãos, eu gostaria também de falar sobre um verbo que Jesus utiliza para o demônio: cala-te.
É muito interessante isso, porque muitas vezes nós achamos que a caridade é deixar de falar. Mas a caridade não é nem falar e nem deixar de falar. A caridade é saber o que é necessário para plantar Deus no coração do outro. Realmente, se nós olhamos na Escritura, nós vamos escutar nos Salmos dizendo que a minha boca cante a glória do Senhor, mas também nós vamos escutar também no livro do Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico, que a língua é uma espada afiada, que por onde passa vai fazendo também tantos males e pode gerar tanto sofrimento. Mas ao mesmo tempo nós escutamos também o salmista que diz que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Mas também a gente escuta também no livro dos Atos dos Apóstolos, ai de mim se eu não evangelizar, as pedras falarão no meu lugar. Ou seja, realmente nós podemos falar de diferentes modos, de modo tão positivo, louvando a Deus e colocando o irmão na verdade, mas também nós podemos utilizar também para a fofoca, para a calúnia, para a mentira, para o palavrão. E realmente a palavra de Deus foi dada para colocar a presença dEle no coração do outro. É só para isso que Deus nos deu a capacidade de falar, de dar Deus ao outro. E aí muitas vezes as nossas palavras podem estar mascaradas, como a do demônio. Imagine, olha que coisa maravilhosa hoje que o demônio diz. O demônio reconhece Jesus de Nazareno, o Santo de Deus. Será que tem algo mais nobre do que chamar Jesus de santo? E muitas vezes também as nossas palavras, elas estão mascaradas. Às vezes para o outro rir, a gente usa de ironia. Às vezes para o outro dar ouvido a nós, nós inventamos uma calúnia ou uma mentira. Às vezes para o outro estar preso a nós, nós lhe contamos curiosidades da vida do outro. Irmãos, realmente às vezes nós até apresentamos as nossas palavras sendo com boas intenções. E na verdade, se a gente sondar o nosso interior, as nossas palavras às vezes estão maquiadas de malícias e de coisas tão perversas. E é por isso que nós não podemos ser como Satanás, que faz uma grande profissão de fé, mas na verdade quer impedir que realmente Jesus seja aquilo que Ele é. Por que Jesus pede para o demônio calar? Porque o demônio queria destruir a missão de Jesus. Porque se os homens descobrissem que Ele era o Santo de Deus, os homens iam querer esperar de Jesus um Messias humano, não um Messias divino. E é por isso que a palavra de Satanás estava marcada por uma destruição dos homens. E nós devemos também tomar muito cuidado. As nossas palavras, se não são para ajudar os outros e a construir a presença de Deus na alma do outro, nós devemos nos calar. Mas se é para ajudar o outro, nós devemos falar. Muitas vezes a gente vê que na vida do próprio casal tem muita dificuldade da palavra. Às vezes tem uma mulher que fala muito e um homem que fala pouco. E aqui nós precisamos aprender a dosar. Às vezes o homem precisa aprender a falar por amor à esposa. E muitas vezes a esposa precisa aprender a calar por amor ao esposo. Então aqui está a justa medida. Não significa falar ou deixar de falar. Significa o que vai trazer a presença de Deus na alma do outro.